Bom, vamos interromper a reportagem porque, nesse momento, os ministros já estão entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal, já para o início da sessão plenária desta quarta-feira, que vamos acompanhar, como sempre, ao vivo aqui direto do plenário. Os ministros dirigindo seus respectivos lugares, portanto, na expectativa para o cumprimento da pauta de julgamentos que já analisamos hoje nesta prévia, que todas as quartas e quintas-feiras fazemos, com as expectativas existentes para os julgamentos do plenário pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, como sempre, acompanhando ao vivo direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária, realizada em 27 de abril de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou o mérito de 3 recursos extraordinários com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, antes de fazer o pregão do primeiro feito da tarde, informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Faculdade Alfredo Nasser, Aparecida de Goiânia, Faculdade Anhanguera de São Paulo e a Fundação Getúlio Vargas do Rio. Quero que todos se sintam muito bem-vindos. Em nome do plenário, desejo que seja uma sessão de muito proveito para todos. Sejam bem-vindos. Para a continuidade do julgamento. A primeira votação é exatamente hoje. Para continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade 5540, procedente de Minas Gerais, relatada pelo ministro Edson Fachin, sendo requerente o Democratas e interessada a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Edson Fachin, relator, dando parcial provimento à ação para 1. Dar interpretação conforme ao artigo 92, parágrafo 1º, inciso 1, da Constituição Mineira, consignando que não haver necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum no Superior Tribunal de Justiça. E 2. Julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa do artigo 92, parágrafo 1º da Constituição Mineira, no que foi acompanhado em parte pelo ministro Roberto Barroso. E o voto do ministro Marco Aurélio, julgando improcedentes os pedidos formalizados, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Após o voto do ministro, nós demos continuidade ao julgamento, e após o voto da ministra Rosa Weber e o voto do ministro Luiz Fux, acompanhando o voto do relator, Edson Fachin, e o voto do ministro Dias Toffoli, que não conheceu da ação direta de inconstitucionalidade, o tribunal deliberou colher os votos dos ministros em relação ao conhecimento da ação, pelo conhecimento por inconstitucionalidade, da ação de inconstitucionalidade. Computaram-se os votos dos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Carmen Lúcia, pelo conhecimento, e pelo não conhecimento da ação, os votos dos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Em seguida, houve a suspensão do julgamento para colher os votos dos ministros que estavam ausentes, Gilmar Mendes e Roberto Barroso, nesta passagem, portanto, quanto apenas ao conhecimento. Presente hoje... Presidente, e quanto ao conhecimento, ficou consignado o meu voto. Sim, acabei de ler. Vossa Excelência, ministro, juntamente com os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, não conheciam. Está bem. Agora colho, portanto, os votos do ministro
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e Gilmar Mendes, apenas quanto ao conhecimento que foi a preliminar inicialmente posta. Tem a palavra, portanto, o ministro Alexandre de Moraes. Não, o ministro Roberto Barroso, nessa passagem, acompanhou o relator. Eu já votei no mérito, portanto, está implicitamente conhecido. E realmente foi computado. Na verdade, agora seria do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Tem a palavra o ministro Alexandre de Moraes. Bem, boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber, ministros, procurador-geral, doutor Rio Janot. Conforme eu pude depreender da posição iniciada pelo ministro Dias Toffoli, em face da inexistência de previsão expressa da Constituição do Estado de Minas Gerais a exigir prévia autorização de 2/3 dos parlamentares estaduais para que o STJ possa deliberar sobre denúncia oferecida pelo Ministério Público ou queixa-crime pelo particular, o que, inclusive, nos debates foi bem definido pelo decano dessa corte, pelo ministro Celso de Mello, como silêncio consciente, não existiria, segundo a posição levantada, o necessário espaço de interpretação relativo ao artigo 91, parágrafo 1º, inciso 1 da Carta Mineira, que possibilitasse ao Supremo Tribunal Federal dar prevalência a uma interpretação que preserve a constitucionalidade do ato normativo, dentre várias outras interpretações possíveis daquela norma. E, consequentemente, estaria impossibilitada a utilização da técnica decisória da interpretação conforme, como é definido pelo professor Canotilho, que só se legitima quando existe o chamado espaço de decisão, ou espaço de interpretação, aberto a várias propostas interpretativas, umas em conformidade com a Constituição e que devem ser preferidas, e outras em desconformidade com a Constituição. Nesse sentido, a interpretação conforme a Constituição somente será possível quando a norma apresentar vários significados, uns compatíveis com as normas constitucionais e outros não, inexistindo a possibilidade de sua aplicação quando o texto da lei não permitir qualquer interpretação em conformidade com a Constituição ou quando existir uma única interpretação. Conforme entendimento desta Corte, a técnica da denominada interpretação conforme, como salientado na ADI 1344 pelo ministro Moreira Alves, a técnica da denominada interpretação conforme só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco. E é essa exatamente a questão. Em que pese a redação do artigo 91, parágrafo 1º, inciso 1, da Carta Mineira ser extremamente clara, pois somente se refere ao processo e julgamento por crime de responsabilidade, a necessidade de autorização legislativa por crime de responsabilidade, é o denominado silêncio consciente, poderíamos, e essa grande questão, afirmar que o sentido do texto normativo mineiro é unívoco? Entendo que não, pois em que pese o legislador mineiro, legislador constituinte, derivado decorrente de Minas Gerais, ao elaborar a Carta Mineira em 1989, ter discutido e decidido por não incluir a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar eventual denúncia oferecida pelo Ministério Público ou queixa-crime pelo particular por crimes comuns, a partir da promulgação das cartas estaduais em 1989, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência, como destacado pelo ministro Celso de Mello, no sentido de que a instauração da persecução penal em juízo contra governador de Estado por supostas práticas delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou iniciativa privada seja necessariamente precedida de autorização dada pelo Poder Legislativo local, com fundamento na observância de paradigma revestido de inquestionável coeficiente de federalidade
e que, fundado na Carta Política, impõe-se enquanto padrão referencial inderrogável ao respeito dos Estados-membros e dos tribunais da República. A interpretação pretendida pelo autor da ação direta em sede de controle concentrado funda-se na possibilidade de uma omissão consciente do legislador constituinte estadual, baseada na autonomia do Estado-membro em se auto-organizar, ter o poder de afastar a aplicação das decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal, que em sede de controle abstrato de constitucionalidade sempre manteve a expressa exigência de prévia autorização dos textos estaduais. Uma manifestação desta Corte em relação ao silêncio consciente da Carta Mineira é necessária, pois em situação análoga ao analisar a Constituição do Paraná, se aplicou o mesmo entendimento concedido às demais constituições estaduais, mesmo em se tratando de hipótese, como destacado pelo saudoso ministro Teori Zavascki, de negligência deliberada. É o mesmo aqui que o silêncio consciente. Disse o saudoso ministro Teori Zavascki que eventuais episódios de negligência deliberada das Assembleias Legislativas não constitui fundamento idôneo para justificar o afastamento da subordinação do início do processo acusatório contra governador de Estado a um juízo político do Poder Legislativo local. Não bastasse isso, importante ressaltar, inclusive, que em habeas corpus envolvendo análise da própria Constituição do Estado de Minas Gerais, a segunda turma desta Corte, por unanimidade, entendeu necessária a prévia deliberação da Assembleia Legislativa. Portanto, entendo que há aqui, na presente hipótese, a necessária existência do denominado espaço de decisão para a aplicação da interpretação conforme, pois temos, em tese, duas interpretações constitucionalmente possíveis. A primeira, o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, que exige como paradigma e padrão referencial inderrogável a necessidade de prévia autorização do Poder Legislativo Estadual para a instauração de ação penal contra o governador de Estado pelo Superior Tribunal de Justiça. E B, a segunda interpretação constitucionalmente possível, a possibilidade do legislador constituinte derivado estadual conscientemente afastar essa obrigatoriedade. Poderemos apontar ainda uma terceira possibilidade interpretativa, qual seja a obrigatoriedade do texto normativo estadual, para ser constitucional, omitir-se na previsão de qualquer obstáculo à responsabilização do governador, pois para que se obtenha, e a partir dessas três possibilidades, para que se obtenha uma interpretação conforme a Constituição, o intérprete poderá conceder ou excluir da norma impugnada determinada interpretação, a fim de compatibilizá-la com o texto constitucional. Entendo ser exatamente essa a hipótese pleiteada nos autos, a interpretação conforme sem redução de texto. O que o autor requer é que se exclua da interpretação da norma mineira, que é extremamente literal, não se refere à questão de processo de oferecimento de denúncia por crime comum. O que o autor requer é que se exclua da interpretação da norma mineira o posicionamento que prevalece no Supremo Tribunal Federal, como paradigma, como padrão, mesmo na presença do silêncio consciente ou negligência deliberada, declarando à Corte, esse é o pedido, a desnecessidade de prévia autorização legislativa já positivada na interpretação literal do artigo, porque, insisto, nesse espaço de decisão necessário para a interpretação conforme, mesmo existindo a negligência deliberada na Constituição do Paraná e o silêncio consciente na Constituição de Minas, há dois precedentes dessa Casa que interpretaram que, mesmo não havendo previsão, a interpretação por simetria de aplicação obrigatória. E o que pretende o autor da ação é exatamente a exclusão dessa interpretação, que é uma
das interpretações constitucionais, a exclusão dessa, mas mantendo-se o texto constitucional. Em virtude disso, concluo no sentido de que o autor pretende exatamente a concessão de interpretação conforme, sem redução de texto, conferindo à norma impugnada uma determinada interpretação que lhe preserve a constitucionalidade, mesmo contra posicionamento já paradigmático fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Voto, portanto, presidente, pelo conhecimento da presente ação, pois entendo respeitado o limite de utilização da interpretação conforme, como apontado pelo ministro Sepúlveda, pertence como raio de possibilidades hermenêuticas de extrair de um texto uma significação normativa harmônica com a Constituição. Eu vou colher o voto do ministro Gilmar e, na sequência, então, volta ao voto de mérito. Vossa Excelência também tem a palavra, ministro Gilmar, sobre o conhecimento da ação. Obrigado, presidente. Também eu, presidente, vou fazer algumas considerações e estou encaminhando o voto no sentido do conhecimento. A ação direta proposta pelos democratas em relação ao artigo 92, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Minas, que versa sobre a responsabilidade do governador. Já foi lido o dispositivo. A ação visa a declaração de inconstitucionalidade da expressão ou queixa constante da norma acima transcrita, por ser irrazoável o afastamento automático do governador por recebimento de ação penal privada, uma vez que os crimes em relação aos quais se procede mediante queixa são crimes leves, de menor potencial ofensivo, passíveis de concessão dos benefícios da Lei 9.099. E ainda objetiva da interpretação conforme ao artigo 92, parágrafo 1º da Constituição, para declarar a constitucionalidade da referida norma, tendo em vista que o constituinte decorrente mineiro, no exercício de sua competência e autonomia constitucional conferida pelos artigos 25 da Constituição e 11 do ADCT, optou legitimamente por dispensar a autorização legislativa para afastamento do governador quando do recebimento da denúncia por crime comum. Entendo que a presente ação direta de inconstitucionalidade deve ser conhecida. Inicialmente, verifico que a ação proposta por parte legítima, a saber, o Partido Democratas, partido político com representação no Congresso Nacional. Em relação ao pedido, temos, além da declaração de inconstitucionalidade da expressão queixa, o requerimento para que seja dada interpretação conforme, de modo a fixar o entendimento segundo o qual o governador será suspenso de suas funções nos crimes comuns, processados mediante ação penal pública, ou, alternativamente, quando instaurada ação penal que tenha por objeto qualquer dos ilícitos previstos no artigo 1º da Lei Complementar, etc., na hipótese de recebimento da ação penal pela STJ, sem a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. Nesse ponto, manifestou-se o eminente ministro Dias Toffoli, pelo não conhecimento da apresentação, que foi acompanhado pelos eminentes ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. Entendeu o ministro Toffoli que haveria incompatibilidade entre o pedido e a ação proposta. Tratar-se-ia, a seu ver, de típica ação declaratória de constitucionalidade, mas que, por se tratar de norma estadual, não poderia ser manejada por EDC, cabendo a propositura de ADPF, que é o pedido alternativo. Todas as vênias, a divergência para acompanhar o relator pelo conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Entendo oportuno, porém, presidente, traçar algumas distinções entre as técnicas de interpretação conforme e declaração de inconstitucionalidade sem ou nulidade sem redução de texto. Consoante o postulado do direito americano, incorporado à doutrina brasileira, deve o juiz, na dúvida, reconhecer a constitucionalidade da lei. Também no caso de duas interpretações possíveis de uma lei, há de se preferir aquela que se revele compatível com a Constituição. Isto é repetido a partir das lições de Cooley, tradicionalmente. Os tribunais devem, portanto, partir do princípio de que o legislador busca positivar uma norma constitucional. Mas, como se sabe, há muito se vale o Supremo da interpretação conforme à Constituição. Essa variante de decisão não prepara maiores embaraços no âmbito do controle incidental de normas, uma vez que aqui o tribunal profere decisão sobre um caso concreto que vincula, em princípio, apenas as partes envolvidas. A interpretação conforme à Constituição passou a ser utilizada igualmente no âmbito do controle abstrato.
Consoante a prática vigente, limite-se o tribunal a declarar a legitimidade do ato questionado, desde que interpretado em conformidade com a Constituição. O resultado da interpretação normalmente é incorporado de forma resumida na parte dispositiva da decisão. A interpretação conforme a Constituição levava sempre no direito brasileiro à declaração de constitucionalidade. Porém, como já se disse, há hipóteses em que esse tipo de interpretação pode levar a uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Tais casos foram levantados pela primeira vez por ocasião da propositura cumulativa de uma representação interpretativa e de uma representação de inconstitucionalidade, suscitando-se a indagação sobre o significado dogmático da interpretação conforme a Constituição. No caso, o Supremo, seguindo a orientação formulada pelo ministro Moreira Alves, reconheceu que a interpretação conforme a Constituição, quando fixada no juízo abstrato de normas, corresponde a uma pronúncia de inconstitucionalidade. Daí entender cabível a sua aplicação no âmbito da representação, incabível a sua aplicação no âmbito da representação interpretativa. Não se pode afirmar com segurança se, na jurisprudência do Supremo, a interpretação conforme a Constituição há de ser sempre equiparada a uma declaração de inconstitucionalidade ou nulidade sem redução de texto. Deve-se acentuar, porém, que em decisão de 9 de novembro de 1987, deixou assente o Supremo que a interpretação conforme a Constituição não deve ser vista como simples princípio de interpretação, mas sim como modalidade de decisão do controle de normas, equiparável a uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Assinale-se, porém, que o Tribunal não procedeu inicialmente a qualquer alteração na parte dispositiva da decisão, que continuava a afirmar a improcedência da arguição desde que adotada determinada interpretação. As decisões proferidas nas ADINs 491 e 319, todos da relatoria do ministro Moreira Alves, parecem sinalizar que, pelo menos no controle abstrato de normas, o Tribunal tem procurado, nos casos de exclusão de determinadas hipóteses de aplicação ou hipóteses de interpretação do âmbito normativo, acentuar a equivalência dessas categorias. Portanto, nesses casos, quando há exclusão de uma dada interpretação de maneira clara, o Tribunal passa a equiparar a interpretação conforme a uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. De nossa parte, cremos que a equiparação pura e simples da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto à interpretação conforme a Constituição prepara dificuldades significativas. A primeira delas diz respeito à conversão de uma modalidade de interpretação sistemática, e aqui foi o próprio Friedrich Miller que ressaltava que a interpretação conforme, como tal, nada mais é do que uma forma de interpretação sistemática. Interpretar a lei no contexto, como pano de fundo, a Constituição. Portanto, enquanto tal, seria um método de hermenêutica normal. Mas a consequência passa a ser depois a repercussão no plano das técnicas de decisão. Isso precisa ser analisado. Então, eu digo, a primeira delas diz respeito à conversão de uma modalidade de interpretação sistemática utilizada por todos os tribunais e juízes em técnica de declaração de inconstitucionalidade. Isso já exigiria especial qualificação da interpretação conforme a Constituição para afirmar que somente teria a característica de uma declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto aquela interpretação conforme a Constituição desenvolvida pela Corte Constitucional ou, em nosso caso, pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, do contrário, também as questões que envolvessem interpretação conforme a Constituição teriam de ser submetidas ao pleno dos tribunais ou ao seu órgão especial. Aqui é um problema que até o ministro Sepúlveda Pertence discutiu. Em que hipóteses nós estávamos diante daquela ideia da bipartição do artigo 97, do incidente de inconstitucionalidade. Afirmado que qualquer interpretação conforme corresponde a uma declaração de inconstitucionalidade em sede incidental, isso obrigaria todos os casos a serem submetidos no plano dos tribunais, ao pleno ou ao órgão especial, aquele fenômeno da cisão funcional determinado pelo artigo 97 da Constituição, mas que remonta à Constituição de 1934.
Portanto, se essa equiparação parece possível no controle abstrato de normas, já não se afigura isenta de dificuldades a sua extensão ao chamado controle incidental ou concreto, uma vez que, nesse caso, ter-se-ia de conferir também, no âmbito dos tribunais ordinários, tratamento especial à interpretação conforme a Constituição. Maior dificuldade ainda adviria do fato de que, ao fixar como constitucional dada interpretação e expressa ou implicitamente excluir determinada possibilidade de interpretação por inconstitucionalidade, o tribunal não declara, até porque seria materialmente impossível fazê-lo, a inconstitucionalidade de todas as possíveis interpretações de certo texto normativo. Por outro lado, a afirmação de que a interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade são uma e mesma categoria, se parcialmente correta no plano das Cortes Constitucionais e do Supremo, é de todo inadequada na esfera da jurisdição ordinária, cujas decisões não são dotadas de força vinculante geral. Ainda que não se possa negar a semelhança dessas categorias e a proximidade do resultado prático de sua utilização, é certo que, enquanto na interpretação conforme a Constituição se tem dogmaticamente a declaração de que uma lei é constitucional com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial, constata-se na declaração de nulidade sem redução de texto a expressa exclusão por inconstitucionalidade de determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo sem que se produza alteração expressa do texto legal. Assim, se se pretende realçar que determinada aplicação do texto normativo é inconstitucional, dispõe o Tribunal da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que, além de mostrar-se tecnicamente adequada para essas situações, tem a virtude de ser dotada de maior clareza e segurança jurídica, expressas na parte dispositiva da decisão. A Lei X é inconstitucional se é aplicável a tal hipótese, ou a Lei Y é inconstitucional se é autorizativa da cobrança do tributo em determinado exercício financeiro. A decisão proferida na ADIM 491 parece indicar que o Supremo está disposto a afastar-se da orientação anterior que equiparava a interpretação conforme a Constituição à declaração de nulidade parcial sem redução de texto, passando a deixar explícito, no caso de declaração de nulidade sem redução de texto, que determinadas hipóteses de aplicação constantes do programa normativo da lei são inconstitucionais e, por isso, nulas. Cuidava-se de discussão sobre a constitucionalidade do artigo 86, parágrafo único da Constituição do Estado do Amazonas, que consagra as seguintes normas: Lei Orgânica de Iniciativa Facultativa do Procurador-Geral de Justiça disporá sobre a organização e o funcionamento do Ministério Público, observando em relação aos seus membros. Aplicam-se no que couber aos membros do Ministério Público os princípios estabelecidos no artigo 64, 1, 2 e 4 a 13 desta Constituição. O artigo 64 da Constituição Estadual, ao qual faz remissão expressa a disposição impugnada, consagra as seguintes regras: a magistratura estadual terá seu regime jurídico estabelecido no Estatuto da Magistratura, instituído por lei complementar, de iniciativa do Tribunal de Justiça, observados os seguintes princípios: os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a 10% de uma para a outra das categorias da carreira, não podendo a título nenhum exceder os dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, após reconhecer que a inconstitucionalidade arguída visava apenas a extensão de vantagens ao Ministério Público, contido implicitamente na referência aos incisos 4 a 13 do artigo 64, optou por suspender, sem redução de texto, a aplicação do parágrafo único do artigo 86 da Constituição Estadual, no que concerne a remissão ao inciso 5º do artigo 64 dela constante. Portanto, nesse caso, claramente o Tribunal declarou a inconstitucionalidade sem redução de texto. Também na ADIM 939, na qual se questionava a cobrança do IPMF, declarou o Tribunal a inconstitucionalidade sem redução de texto dos artigos 3º, 4º e 8º da Lei Complementar 77, nos pontos em que determinou a incidência da exação sobre as pessoas jurídicas de direito público e as demais entidades ou empresas referidas nas alíneas A, B, C e D do inciso 6º do artigo 150. Esses precedentes estão a denotar que a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto parece ter ganho autonomia como técnica de decisão no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tudo indica, pois, que gradual e positivamente o Supremo afastou-se da posição inicialmente fixada, que equiparava simplesmente a interpretação conforme a Constituição à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Neste tema, parece que o legislador fez
pelo que se depreende do artigo 28, parágrafo único da Lei 9868, uma clara opção pela separação das figuras de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme à Constituição. É claro que a interpretação conforme à Constituição pode ser usada para diferentes fins. Fixar uma interpretação constitucional dentre as várias possíveis, fixar uma interpretação constitucional com acréscimos de perfil aditivo, portanto, ao invés de se dizer que se está declarando a inconstitucionalidade, dizer que aquela norma se complementa com uma interpretação decorrente do texto constitucional. Afastar uma interpretação da norma que seria inconstitucional, etc. Assim, apenas a espécie de interpretação conforme a Constituição, que resulta em uma eliminação de sentido, é que pode ser equiparável à declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, na apresentação, não vejo problemas em se adotar uma interpretação conforme a Constituição para ressaltar, fixar, esclarecer qual a interpretação que deve ser dada à norma da Constituição de Minas Gerais, aqui questionada. Por outro lado, se os ministros entenderem que a norma é clara e não comporta mais que uma interpretação, basta se julgar improcedente a ação a declaratória direta de inconstitucionalidade. O pedido de interpretação conforme não impede o seu conhecimento, mesmo que se entenda que a norma impugnada é constitucional e, portanto, se julgue improcedente a ação. Independentemente do caso, a ADIM, a meu ver, precisa ser conhecida com as vênias devidas. Agradeço a Vossa Excelência. Proclamo, portanto, que quanto à preliminar de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal, por maioria, conheceu da ação, vencidos quanto ao conhecimento os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. E tinham votado pela parcial procedência da ação o ministro relator, Edson Fachin, no que foi acompanhado em parte pelo ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux, e pela improcedência da ação dos pedidos o ministro Marco Aurélio. Passo a palavra, portanto, ao ministro Alexandre de Moraes para o voto de mérito. Presidente, por favor. Permite só. Eu, na verdade, acompanhei o ministro Luiz Edson Fachin na sua conclusão principal. Sim. E propus uma outra proposição, que era a seguinte, presidente. Acompanhando o ministro Fachin, considerei ser inconstitucional norma da Constituição Estadual que condicione a instauração de ação penal contra governador do Estado por crime comum à autorização prévia da Assembleia Legislativa. Nisso estamos de acordo. E propus uma proposição a mais, que era ou que preveja a suspensão automática do governador de suas funções pela mera aceitação de denúncia ou queixa-crime, por entender que essas duas questões elas caminham associadas. Você exige a autorização prévia e, sendo dada e recebida a denúncia, você afasta. Agora, se não existe mais autorização prévia, eu acho que o afastamento não pode ser automático, ele tem que ser fundamentado especificamente no caso concreto. De modo que não há divergência entre mim e o ministro Fachin. Eu apenas acrescentei uma proposição a mais à tese proposta por Sua Excelência. Está o conteúdo exatamente nesse sentido. Mas, então, eu apenas vou retirar que o acompanhamento não seria em parte. Certo. Presidente, por favor. Quanto ao voto proferido, sim, talvez haja uma incompreensão no que fui voz isolada em um primeiro passo a glosar em si a necessidade de licença para o chefe do Poder Executivo Estadual ser processado por um órgão federal. Sim. E ter também a persecução formalizada por um órgão federal, que é o Ministério Público Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Se pegarmos as notas degravadas das minhas manifestações na assentada anterior, né, vamos ver que, de certa forma, a premissa para chegar à improcedência do pedido, ela diz respeito à preliminar.
no que não admitida por mim a ação direta de inconstitucionalidade, nem tampouco a declaratória de constitucionalidade, porque eu não atribuiria ao partido requerente, né, essa insensatez de vir pedir ao Supremo que se declare a constitucionalidade de um preceito que prevê a licença para o governador ser processado. Então, eu pediria a Vossa Excelência que procedesse à retificação. A partir do momento em que o colegiado entende que o dispositivo autoriza dupla interpretação, 92 da Carta Estadual, eu afasto por inconstitucional a interpretação segundo a qual ele estaria a encerrar a necessidade de licença. Pois não. Então, aqui neste caso, Vossa Excelência... Assim, caminho no sentido, ultrapassada a problemática da admissibilidade, da adequação da ADI em si, eu caminho no sentido de assentar que é inconstitucional esse entendimento, essa interpretação. Para mim, é discrepar mais num poder, né, da ordem jurídica brasileira. Então, seria pela procedência? Sim, sim. Pois não, está retificado e, se Vossa Excelência quiser, inclusive, depois nos debates eu fico inteiramente claro, aberta, Vossa Excelência poderá se manifestar. Ficou realmente uma confusão e a premissa seria, a premissa para não acolher o pedido seria justamente essa. Não ensejar o artigo 92 da Carta Estadual, dupla interpretação, mesmo porque o que prevaleceu foi a emenda da então deputada estadual Sandra Starling, no sentido de não se aprovar o enfoque segundo o qual se teria a necessidade de licença, como salientado, e eu fiz constar, inclusive do meu voto anteriormente, pelo juiz, que eu apontei como um grande juiz, né, em termos de atuação, Herman Benjamin, ao apreciar a matéria no Superior Tribunal de Justiça. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Por favor, tenha a palavra. E o ministro Alexandre também, apenas para assentar que, vencida a preliminar o não conhecimento, e nesse momento, portanto, se adentra ao mérito, como relator, o que propus, e se prevalecer daí, entraríamos na tese, e eu me manifestaria, inclusive, sobre este elemento adicional que o ministro Barroso sugere, em relação ao qual eu substancialmente estou de acordo, mas tenho uma redação um pouco distinta a sugerir, mas até esse momento a proposição substancial é a proposta de declarar inconstitucional norma ou interpretação da Constituição Estadual que condicione a instauração de ação penal por crime comum contra o governador do Estado à autorização prévia da Assembleia Legislativa. Esse é o núcleo central e com as consequências, no caso concreto, de dar interpretação conforme ao Por isso é que foi pela parcial procedência. Por isso é que foi pela parcial procedência, inclusive, exatamente. Penso, presidente, que hoje, no plenário, essa voz é única quanto à inconstitucionalidade. Não, eu ainda não votei no mérito e vários não votaram. Não votaram Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes. Sim, mas eu conheço um pouco os colegas, como os colegas me conhecem quanto à concepção formada. Apenas dizer que não é uma voz única, temos que ouvir os votos. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, com a palavra para o voto de mérito. Presidente, no mérito, a presente ação é direta e, na verdade, de várias semelhantes na sequência, se resume a análise da extensão automática de previsões excepcionais, mesmo que temporárias, nas constituições estaduais, de subtração na aplicação do princípio republicano de responsabilização e igualdade na aplicação da lei aos governadores, em face da existência dessas mesmas normas obstáculo estabelecidas para o presidente da República no texto da Constituição Federal. Apesar, como lembrado em votos anteriores, apesar de, na Constituição de Minas Gerais, termos uma situação um pouco diversa, porque não houve essa previsão, na proposta de anteprojeto de relatoria do deputado Bonifácio Mourão,
apresentada, anteprojeto da Constituição de Minas Gerais, apresentada em 9 de março de 89, havia a previsão da necessidade de admissão da acusação por 2/3 da Assembleia Legislativa, tanto para os crimes de responsabilidade quanto para os crimes comuns. Após ampla discussão, apresentação de várias emendas modificativas, prevaleceu a emenda modificativa 1564-4, que deu a redação atual do artigo 92 da Carta Estadual, afastando a necessidade de prévia autorização legislativa. Mas mesmo com esse, como disse o nosso decano, silêncio consciente, apesar disso, entendo necessário analisar se a extensão é automática ou não, com base na simetria, especialmente em virtude dos 2 precedentes que citei anteriormente no conhecimento da ação, tanto na ADI 4791 Paraná, que também havia essa negligência, como disse o ministro Teori, ou silêncio consciente, e no HC 80511, onde a segunda turma analisou também a Constituição de Minas e entendeu pela necessidade de autorização. Para tanto, entendo que o principal aqui é exatamente analisar o porquê a Constituição Federal trouxe de forma absolutamente excepcional, e no direito constitucional brasileiro, desde a primeira Constituição republicana, é a Constituição que mais alargou essas hipóteses excepcionais de não responsabilização ou de obstáculos à responsabilização do presidente da República. O porquê, qual teria sido a razão do legislador constituinte ao estabelecer essas previsões, ao estender outras previsões, e se essas razões que fundaram essa previsão ou essas previsões ao presidente da República, se elas também estão presentes aos governadores de Estado, para que dessa forma pudéssemos aplicar ou não a simetria. Ou, por outro lado, se não estiverem presentes, se a razão da Constituição foi exatamente em virtude do cargo, das funções do presidente da República, estabelecer condições exclusivas de procedibilidade ao presidente da República. Então, apesar de, rapidamente, acho que é importante verificar o porquê dessa, não só repetição de algumas previsões de constituições anteriores em relação ao presidente, mas de uma ampliação da proteção ao presidente da República, para verificar, na sequência, se há ou não a presença das mesmas razões e, consequentemente, a aplicação da simetria. A opção do legislador constituinte originário, concordemos ou não, refletiu um processo dinâmico, um processo histórico dinâmico, onde o presidencialismo, inicialmente caracterizado na sua gênese por um modelo fraco, denominado presidencialismo norte-americano, rei sem coroa, mas um modelo idealizado como fraco que nunca chegou a existir ou ser aplicado na prática, logo se tornou um processo político extremamente centralizador, não raras vezes autoritário, em um regime de governo em torno de uma única figura, o presidente da República. No presidencialismo, o zelo, o gerenciamento da coisa pública com o desenvolvimento, e não foi diferente no Brasil, no presidencialismo, o zelo, o gerenciamento da coisa pública passaram a ter como ator principal o presidente da República. Obviamente, ombreado e fiscalizado pelo Poder Legislativo, controlado pelo Poder Judiciário, mas como a força motriz do regime presidencial. E é o presidente da República, no presidencialismo, que deve realizar a necessária adequação entre receitas e despesas do Estado, negociação da dívida pública, efetivação de planos políticos para estabelecimento de padrões de estabilidade monetária, administrativa e política, a partir dos quais todos os demais possam trabalhar na gestão do Estado, com a tranquilidade necessária à implementação desses programas. Todos os programas, e o presidencialismo é muito claro nesse sentido, ao se diferenciar do parlamentarismo, todos esses programas com uma nítida
coloração pessoal do exercente do cargo máximo do país, que é o presidente da República. O Poder Executivo Federal, portanto, tem como função impulsionar e dirigir a ação administrativa. Para tanto, entendeu o legislador constituinte, não só no Brasil, é necessário a plasticidade indispensável ao mecanismo governamental, que acabou por gerar em todas as organizações políticas modernas que adotam o presidencialismo, regras que tornaram forte o presidente da República, ao mesmo tempo em que se tentou prever controles que não o fizessem absorvente dos demais poderes, mas uma força motriz do Estado que não degenerasse, obviamente, para uma verdadeira tirania, de maneira a resguardar-se dessa forma o ideal democrático e a separação de poderes. A doutrina brasileira e norte-americana aponta, e aqui cito por todos que aqui citados, Clinton Rossiter, que ao analisar o presidencialismo americano, afirma que os fundadores da Constituição deram um passo muito importante quando eles fundiram a dignidade de um rei e o poder de um primeiro-ministro em um oficial elegível, concluindo que o chefe do executivo reina, mas ele também manda. Ele simboliza o povo, mas ele também administra o seu governo. O presidente da República, agora digo eu, enquanto força motriz detentora do comando político da nação, nomeia ministros, magistrados, diplomatas, altos funcionários dos bancos públicos, é comandante em chefe das Forças Armadas, tem grande ingerência no processo legislativo, imprime sua personalidade nos programas de governo a serem implementados, pois, como afirmado por Hamilton nos Federalistas, a força do executivo é uma característica central na definição de um bom governo, ao analisar aqui a questão do presidencialismo. No presidencialismo, e isso tanto na doutrina brasileira, quanto principalmente na norte-americana, o presidente não é somente uma pessoa, mas o presidente se transformou numa instituição, a presidência. Ao contrário das outras instituições, a presidência é liderada por apenas uma pessoa, eleita por um país inteiro para assegurar a gestão dos negócios políticos, para a representação em relação aos demais países do mundo e para ser a voz de suas aspirações. A caracterização e o desenvolvimento do presidencialismo tem, portanto, como principal tópico a centralização e a personificação do poder executivo central na figura do presidente da República, que exerce, no dizer dos federalistas, Jay, Hamilton e Madison, a mais alta magistratura do país, sendo, como destacado também pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a maior liderança política nacional, com poderes considerados, lembra o professor Paulo Bonavides, assoberbantes e esmagadores, e que continuam em expansão nos distintos sistemas presidenciais, sendo ainda, no dizer do professor mineiro, professor José Alfredo de Oliveira Baracho, figura central da atividade política externa e interna do país, com funções e poderes que o consagram como fundamental e proeminente na divisão institucional dos poderes. E digo eu, pois o presidente da República é chefe de Estado, chefe de governo, chefe do executivo, chefe da administração, chefe diplomático, chefe ou comandante em chefe das Forças Armadas e também chefe legislador. E seus poderes presidenciais continuam, conforme a doutrina norte-americana, abre aspas, latentes na circulação sanguínea do governo, fecha aspas. Dessa forma,
Todos os poderes presidenciais foram histórica, jurídica e politicamente fortalecidos ao longo do tempo, tendo obtido novas dimensões de autoridade, pois o presidente da República passou a simbolizar a própria soberania, continuidade e grandeza do país, justificando, portanto, em maior ou menor escala, nos países presidencialistas, determinados tratamentos diferenciados em relação a todas as demais autoridades públicas. Essas características que rapidamente descrevi, foram essas características, esse fortalecimento do presidente da República no presidencialismo, essa ideia de presidente da República como força motriz do regime presidencial, que essas ideias que levaram o legislador constituinte, em 88, a repetir algumas previsões de constituições anteriores e ampliá-las. Essas ideias estariam também presentes, a razão que justificou a previsão do legislador constituinte de exclusão da responsabilidade imediata do presidente da República, de uma responsabilização penal. Essas normas obstáculos previstas pelo legislador constituinte em virtude dessas razões ao presidente estariam também presentes em relação aos governadores de Estado? Essa questão é primordial, porque imediatamente após a promulgação da Constituição, a ampla maioria das constituições estaduais de 1989 replicaram, e é importante que se recorde isso, replicaram absolutamente todas as regras consagradas ao chefe de Estado, chefe de governo do país, para os governadores estaduais e do Distrito Federal, também estabelecendo os mesmos obstáculos de responsabilização que a Constituição Federal trouxe ao presidente para os governadores. Resta saber se no exercício do poder constituinte derivado decorrente, consistente na possibilidade que os Estados-membros têm, em virtude de sua autonomia político-administrativa, de se auto-organizarem por meio de suas respectivas constituições estaduais, se isso seria possível. Se seria possível estender essas previsões excepcionalíssimas, direcionadas somente ao exercente, como Hamilton disse, da mais alta magistratura do país, aos governadores do Estado. Com o devido respeito às fundamentadas posições em contrário, entendo que todas as previsões excepcionais, todas as previsões excepcionais do legislador constituinte originário, que afastaram a aplicação imediata do princípio republicano ao presidente da República, com a previsão de obstáculos à possibilidade de responsabilização penal integral, a imunidade relativa, de prisões processuais, de início da persecução penal em juízo, necessidade de autorização. Entendo que todas essas previsões excepcionais são exclusivas da mais alta autoridade do país, por sua condição de chefe de Estado, chefe de governo e pelas peculiares funções exercidas conforme anteriormente detalhado. Não se tratando, portanto, porque não entendo presentes a ratio e as condições e circunstâncias que levaram o legislador constituinte a estabelecer ao presidente da República essas previsões, não entendo presentes nas constituições, na questão do governador do Estado, não se tratando, portanto, de princípios constitucionais extensíveis. O que poderíamos ter, e aqui uma observação importante, onde se traz um novo silêncio consciente, mas aqui um silêncio consciente do legislador constituinte originário de 1988. O que o legislador constituinte originário poderia ter feito, se assim entendesse, presentes as mesmas razões, o que ele poderia ter feito é estabelecido a possibilidade das constituições estaduais
replicarem esse sistema de garantias, dado esse sistema ao presidente da República, aos governadores. Por não se tratar, a meu ver, de novo com devido respeito às posições em contrário, de normas extensíveis, porque não estão presentes as mesmas razões, poderia o legislador constituinte originário ter estabelecido, chamados princípios estabelecidos, a pré-ordenação na Constituição Federal de um dispositivo que autorizasse as constituições estaduais a tratarem o governador dessa mesma maneira. O legislador constituinte originário, quando quis, atuou dessa forma. O legislador constituinte originário expressamente estendeu aos deputados estaduais determinadas normas, também normas obstáculos, previstas para os deputados federais e senadores. É o denominado Estatuto dos Congressistas. Ele se aplica integralmente aos parlamentares estaduais, não se aplica aos parlamentares municipais. Se aplica aos parlamentares estaduais porque houve uma norma de pré-ordenação, a partir desse princípio constitucional estabelecido, nos parágrafos 1º e 2º do artigo 27, que determinaram a aplicação também aos deputados estaduais, inclusive no tocante à inviolabilidade, imunidade, perda de mandato. Nesses casos, o poder constituinte derivado decorrente dos Estados-membros e Distrito Federal, ao se auto-organizarem, nesses casos, devem fiel observância aos denominados princípios constitucionais estabelecidos, que, além de organizarem a própria federação, estabelecem preceitos centrais de observância obrigatória aos Estados-membros em sua auto-organização, como salientou o grande também constitucionalista mineiro, o professor Raul Machado Horta, que inclusive aponta esse artigo 27, de extensão aos estados do Estatuto dos Congressistas, como uma norma de pré-ordenação. O legislador constituinte não o fez em relação aos poderes executivos estaduais. Não o fez também aqui conscientemente, porque na previsão do anteprojeto da comissão de notáveis, da comissão Afonso Arinos, em seu artigo 93, a comissão Afonso Arinos estabeleceu, da mesma forma que o legislativo, para o legislativo, estabeleceu uma norma de pré-ordenação ao poder executivo estadual. O artigo 93 do anteprojeto da comissão Afonso Arinos, dizendo: caberá à Constituição do Estado adotar, no que forem aplicáveis, as regras dessa Constituição sobre eleição, investidura, organização, competência e o funcionamento do Poder Executivo Estadual, semelhante àquela que foi adotada para o Legislativo no artigo 27. Essa previsão, entretanto, da comissão Afonso Arinos não foi adotada conscientemente pela Assembleia Nacional Constituinte, que reduziu essa norma de pré-ordenação, manteve a norma de pré-ordenação em relação ao Legislativo, mas reduziu a norma de pré-ordenação em relação ao Poder Executivo tão somente em relação a duas normas, eleição e investidura, retirando todas as demais. Ou seja, reconhecendo o caráter de exclusividade do cargo de presidente da República, a Assembleia Nacional Constituinte, ela afastou a norma de pré-ordenação prevista na comissão Afonso Arinos e manteve, afastou em relação a garantias, afastou em relação ao funcionamento, manteve só em relação às normas de eleição e investidura. E assim o fez por uma questão histórica, em virtude da Constituição de 1891, que não trazia nenhuma norma geral sobre eleição e investidura, e cada estado resolvia diversamente o problema de substituição interina do chefe do Poder Executivo Estadual. Alguns elegiam vice-presidente do estado, outros vice-governador, outros faziam novas eleições. Então entendeu que a pré-ordenação deveria somente ser para eleição e investidura.
As previsões de normas definidoras de obstáculos à imediata aplicação da lei processual penal e penal, entendo que devam sempre estar expressas na Constituição Federal, pois afastam a incidência imediata do princípio republicano de plena responsabilização dos agentes públicos e da igualdade de todos perante a lei, não sendo possível a aplicação por simetria aos governadores de Estado ou Distrito Federal, por previsão nas respectivas cartas locais. Esta Corte, em inúmeros pronunciamentos, declarou a inconstitucionalidade de previsões estaduais que afastavam a possibilidade de prisão dos chefes do Poder Executivo Estadual, antes de decisão final, que repetiam a irresponsabilidade penal relativa por delitos estranhos à função governamental, por atentarem contra o princípio republicano, e, conforme salientado pelo ministro Celso de Mello, redator desses diversos acórdãos, os Estados-membros, em relação a essas normas de prisão e responsabilidade penal relativa dos governadores, os Estados-membros não podem reproduzir em suas próprias constituições o conteúdo normativo dos preceitos inscritos no artigo 86, parágrafos 3º e 4º da Carta Federal, pois as prerrogativas contempladas nesses preceitos da lei fundamental, por serem unicamente compatíveis com a condição institucional de chefe de Estado, são apenas extensíveis ao presidente da República. Por outro lado, porém, essa Corte também proclamou a constitucionalidade de outras garantias estabelecidas ao presidente da República, em especial das normas estaduais que consagraram a prévia exigência de autorização por 2/3 do Poder Legislativo Estadual para a instauração de persecução penal em juízo contra o governador de Estado ou Distrito Federal. Tendo afirmado também o ministro Celso de Mello que a ideia fundamental para a manutenção dessas seria a consagração de um valor constitucional básico que informa e dá consistência à própria teoria da federação, a autonomia institucional dos Estados-membros. Em que pese, conforme já exposto, conforme anteriormente expus, o fato de que toda a razão, todas as circunstâncias, toda a motivação para a previsão de todas as normas de garantia penais e processuais penais ao presidente da República são exclusivamente ligadas às altas funções, altas e absolutamente exclusivas que exercem, em que pese isso e, portanto, não concordar com o posicionamento fixado por essa Corte, fixado já há algum tempo e mantido, pedindo, obviamente, novamente vênia aos bens lançados argumentos, não só do nosso decano, mas de todos que os acompanharam, entendo necessário, apesar do meu posicionamento contrário, que a Corte dialogue com os seus precedentes, afastando ou apontando aqui as alterações fáticas ou jurídicas que permitam a alteração de interpretação conferida aos julgados anteriores. A evolução, ou alguns chamam a mutação da interpretação constitucional, não deve, entendo, desconhecer a real e efetiva aplicação da norma e seus reflexos em relação aos princípios constitucionais estruturantes. As normas, e no caso essa norma de previsão de 2/3 para que os governadores de Estado pudessem ser processados, as normas, uma vez editadas, ganham vida própria. E a partir de sua publicação, o seu corpo normativo desenvolve sua própria personalidade. Mais do que isso, somente com sua efetiva aplicação torna-se possível a análise efetiva da compatibilidade do verdadeiro espírito que norteia a utilização da norma e condiciona a produção real de efeitos
e o respeito ou não de sua finalidade constitucional pretendida com a sua edição. O corpo da norma é seu texto final editado pelo legislador. Sua personalidade é construída e moldada pela constante interpretação dada pela doutrina e pela jurisprudência, no caso em especial pela jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal. Mas o essencial em sua aplicação concreta deverá sempre ser a verificação de seu espírito, que acaba, na aplicação, por definir o acerto ou o erro de sua edição, pois acarreta reflexos diretos na produção de seus efeitos concretos e no alcance da finalidade pretendida. Não posso conceber a análise da constitucionalidade de uma determinada norma sem que a interpretação alcance seu corpo, sua personalidade e seu espírito, pois por melhor que seja o corpo da norma, por mais saudável que tenha sido o desenvolvimento de sua personalidade, por meio de análises doutrinárias e dos tribunais, seu espírito pode ter sido degenerado com sua concreta aplicação, com a produção de efeitos nefastos e o total afastamento de suas finalidades constitucionais, negando a razão de sua própria existência, comprometendo seu texto, deturpando e arruinando sua personalidade e ferindo os princípios que lhe concediam legitimidade constitucional, tornando-se, portanto, inconstitucional durante a evolução prática de sua utilização, ou mesmo diante de novas exigências sociais, culturais e políticas, e, consequentemente, permitindo alterações dos precedentes da Corte. É o que temos na presente hipótese e na análise das diversas normas idênticas repetidas nas Constituições estaduais. A expressa previsão de prévia autorização das Assembleias Legislativas para que o governador possa ser processado criminalmente é o corpo dessa norma obstáculo. A doutrina e principalmente os precedentes dessa Corte moldaram sua personalidade, fixando que a norma obstáculo veio ao mundo jurídico e político para proteger a autonomia dos Estados-membros, para fortalecer a federação e para impedir ações penais temerárias contra o chefe do Poder Executivo, estadual ou distrital. Mas na aplicação específica da norma aos casos concretos, na produção de seus efeitos jurídicos e políticos, seu espírito, o espírito da norma, acabou sendo corrompido, atacando os princípios constitucionais que a geraram e com, novamente, o devido respeito àqueles que entendem de maneira contrária, fazendo desaparecer no atual momento totalmente a motivação que moldou sua personalidade pela doutrina e pela jurisprudência dessa Corte. Durante mais de 28 anos da promulgação da Constituição, a aplicação concreta da norma não ampliou a proteção à federação, não serviu de alicerce para fortalecer a autonomia dos estados e Distrito Federal, e tampouco foi um obstáculo contra ações penais temerárias. Muito pelo contrário, a degeneração do espírito da norma por sua contínua aplicação errônea acentuou o desrespeito ao princípio maior de uma república, a responsabilidade de todos perante a lei, sem qualquer distinção, e a quebra de preceito básico de sobrevivência das democracias representativas, a confiança entre eleitor e eleitos, com a obrigatoriedade de integral prestação de contas dos agentes políticos, representantes do povo, perante a sociedade, inclusive pela prática de infrações penais. Não bastasse o desrespeito aos pilares básicos da República e da democracia representativa, a degeneração do espírito das normas estaduais, obstáculo previstas para impedir o início de ação penal contra governadores de Estado, em sua aplicação nos casos concretos, a essa degeneração atentou contra uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal, a separação dos poderes. Não houve balanceamento, não houve razoabilidade,
houve total anulação de uma importante competência constitucional do Poder Judiciário, pois a norma obstáculo prevista nessas constituições estaduais acabou por subtrair o exercício da jurisdição penal do Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses referentes aos governadores de Estado. A degeneração do espírito desta norma, em sua aplicação concreta, desvirtuou totalmente sua configuração inicial, resultando sua utilização prática um verdadeiro escárnio aos princípios regentes da República, com a clara, flagrante e ostensiva finalidade de criação por parte dos governos estaduais de um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas pelos chefes dos poderes executivos estaduais e distrital. E ainda pior, é o reflexo ou os reflexos nefastos da aplicação degenerada de uma norma. Em vários casos, e a realidade se impõe à teoria, aqui em vários casos, a existência dessa norma obstáculo possibilitou o surgimento, ou mais, o fortalecimento de práticas espúrias na administração, de conluio entre os poderes executivo e legislativo, no loteamento de secretarias, de empresas estatais, de cargos públicos, no desvio de finalidade na destinação de verbas públicas, tudo para se concretizar a recusa ou a não deliberação por parte das assembleias legislativas, em desrespeito aos princípios constitucionais da administração pública consagrados no artigo 37 da Carta Maior, em especial os da legalidade, moralidade e impessoalidade. A degeneração do espírito dessa norma obstáculo estadual vem, lamentavelmente, permitindo a impunidade. A degeneração na aplicação pelas assembleias legislativas vem permitindo, infelizmente, a impunidade nesses quase 30 anos da promulgação da Constituição Federal e institucionalizou a prática de métodos não republicanos entre vários executivos e legislativos estaduais, visando a negativa de autorização prévia ou, na maioria das vezes, o simples desprezo ao pedido de análise com a costumeira ausência de deliberação. Desta forma, apesar de entender ser inconstitucional ab início a extensão das previsões excepcionais que afastaram a aplicação imediata do princípio republicano do presidente aos demais, que afastaram também aos governadores, além disso, me parece também que os sólidos fundamentos da posição majoritária no Supremo Tribunal Federal, constituídos à época pela constitucionalidade dessa extensão, me parece que pela degeneração do espírito da aplicação da norma pelos governos estaduais, não estão mais presentes. Exatamente porque a proteção à federação, o fortalecimento das autonomias estaduais e tentar evitar ações penais temerárias, que eram as razões fundamentais desse posicionamento, foram desvirtuados na aplicação pelos legislativos estaduais para o desprezo à legislação, a não deliberação e o reflexo mais nefasto, conluio entre executivo e legislativo. Diante, presidente, de todo o exposto, eu acompanho, nesse aspecto, o voto do eminente ministro relator, Edson Fachin, no sentido de ser concedida interpretação conforme a Constituição do Estado de Minas Gerais, para afirmar que não há possibilidade, independentemente aqui de ausência de previsão ou não. Se amanhã o legislador mineiro editar uma emenda constitucional prevendo a necessidade, ao meu ver, é inconstitucional da mesma forma, independentemente do silêncio consciente ou não. Acompanho o voto do eminente ministro relator para afirmar que não há possibilidade de exigência ou previsão de autorização prévia da Assembleia Legislativa para o processamento e julgamento do governador por crime comum perante o Superior Tribunal de Justiça.
Encerro em relação à previsão do afastamento automático do governador do Estado, caso seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Necessário aqui, entendo relembrar, a lição hermenêutica de Vicente Hall, no sentido do conceito orgânico do direito. Entendo como consequência lógica do afastamento da necessidade da autorização legislativa prévia para o início da persecução penal em juízo contra os governadores de Estado, como consequência lógica desse afastamento, também o afastamento, a declaração de inconstitucionalidade da automática suspensão do governador de Estado ou do Distrito Federal do exercício do cargo. Aqui trata-se, entendo, da impossibilidade de manutenção de somente um dos instrumentos, um daqueles que faz parte de um complexo binário, mas um complexo de mecanismos protetivos relacionados ao governador do Estado. São regras interdependentes. A necessidade de prévia autorização, uma vez autorizado, obviamente, se recebida a denúncia, havia o afastamento, porque houvera anteriormente o juízo político da Assembleia e a deliberação jurídica. Não afastando a causa, me parece que o efeito deve ser também afastado. Não seria possível manter-se tão somente pelo recebimento da denúncia o afastamento automático, seria uma norma solta na Constituição estadual. Entendo que faz parte de um sistema, de um mecanismo que foi estendido inconstitucionalmente do presidente para os governadores. Afastada a possibilidade de extensão da norma obstáculo principal, a necessidade de prévia autorização pelo Poder Legislativo, a meu ver, não cabe a permanência no ordenamento jurídico estadual da norma decorrente, que permite o afastamento do governador do Estado de forma automática após o recebimento da acusação pelo STJ, sob pena de, ao mantermos essa norma, acarretarmos distorções absurdas. O Superior Tribunal de Justiça, na análise de caso a caso, pode, recebendo a denúncia ou queixa contra o governador, analisar as necessidades de afastamento cautelar do governador. E aí seria um afastamento judicial, caso haja necessidade para a ação penal. Me alinho, portanto, nesse ponto ao voto do eminente ministro Roberto Barroso para declarar também a inconstitucionalidade da previsão de suspensão do governador de suas funções de maneira automática em decorrência do recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, Vossa Excelência acompanha o relator no que se refere à interpretação conforme do artigo 92, parágrafo 1º, da Constituição Mineira, no sentido de preservar a norma interpretada de que não há necessidade de autorização prévia para o processo, deixando ao órgão julgador, hoje o Superior Tribunal de Justiça, análise da necessidade ou não, que seria então por ordem judicial e não pela aplicação automática da norma mineira, certo? Presidente, por favor. Só há um problema. Não sei se o pedido formalizado pelo partido alcança essa matéria. Seria, ministro Marcos, no meu caso, por arrastamento, porque é uma norma, faz parte de um conjunto a norma. Então, aqui eu não quis prolongar, mas seria por arrastamento. A primeira parte, Vossa Excelência está interpretando... A interpretação conforme. Está explicada, presidente, a colocação do ministro Alexandre de Moraes, né, à altura de um grande seminário. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, eu gostaria de iniciar dizendo que essa ação que estamos a julgar de relatoria do ministro Edson Fachin, ação direta 5.540, ela trata de temas de outras ações que já iniciaram o julgamento e que foram interrompidas por pedidos de vista. Cito, por exemplo, outras 3 que estão na sessão de hoje, de relatoria do ministro Celso de Mello, na qual o ministro Celso de Mello já votou. A ação direta 4798, a ação direta 4764,
ação direta 4797. Sua Excelência proferiu o voto em 5 de agosto de 2015, quando houve, então, pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, que já a liberou. Esta ação que estamos a julgar, ela é muito posterior, mas parece que atropelou completamente todas as demais e passou a ter uma preferência. E atropelou também. Ministro, desculpa. Vossa Excelência faz referência às subsequentes. Sim, mas não são só essas, tem uma de minha relatoria também. Sim, a ação direta de inconstitucionalidade 4674. Subsequente. É que sim, mas são anteriores até a propositura dessa. Sim, mas é e esse tema estava em debate. O que estou dizendo aqui na minha observação, se atropelou a continuidade desses outros julgamentos. Sim, eu estou... Seria bom que o plenário e a pauta fosse organizada de uma maneira a se poder trazer os vários pontos de vista. Ministro, que fui eu que fiz a pauta e que quando eu liberei essa ação direta 5540, as outras não estavam liberadas à vista. Perdão, a minha está liberada desde dezembro de 2015. Exatamente. Ah, bom, então realmente foi erro meu. Inclusive, mandei um e-mail à Vossa Excelência pedindo para julgar junto. Quando veio, tanto que agora eu coloquei na mesma sessão. Exatamente, porque houve a liberação para julgamento. A ação direta de inconstitucionalidade de minha relatoria 4674, ela está liberada para julgamento e não foi pautada, e eu já proferi voto. 47. O importante, no entanto, é que o tema que é comum a todas essas ações... Essa é uma tentativa que eu tenho feito o tempo todo, de liberar sempre as matérias das mesmas... Vou sugerir, tendo em vista exatamente esse caráter espalhado de tantas ações, que afinal temos uma súmula, de modo a atingir todas as situações. Eu tenho tentado fazer com o maior empenho em que enfeixe todos os temas, e Vossa Excelência são testemunhas que põe um tema. Então, aqui, senhor, foi... E Vossa Excelência é testemunha, e o plenário é testemunha, por exemplo, em várias oportunidades, o ministro Marco Aurélio apontou, eu tenho uma ação que é de relato. Eu sempre sugeri, então, aguardarmos. Indica-se exatamente por isso. Para que se julgue em conjunto, se delibere em conjunto. São muitas as ações, e eu tenho feito essa tentativa exatamente para ter este enquadramento, ministro. E no caso, as ações diretas que o ministro Celso de Mello proferiu votos em 2015 estão liberadas. A que eu proferi voto em 2016, estranhamente, não foi pautada. Mas, enfim, passo ao voto, senhora presidente. Você queria falar? Como estão todas essas que nós já... Senhora presidente, é comum dar a impressão do ministro Marco Aurélio. Nós estamos aqui a votar numa mudança de jurisprudência. E, mais uma vez, vamos assistir aquilo que talvez 10, 15, 20 anos atrás Sua Excelência era voto vencido, passará a ser o posicionamento de voto vencedor. Mas como eu já votei em 2016 e anteriormente em outras causas, inclusive em causa de relatoria da ministra Carmen Lúcia, presidente, ação direta a que vou fazer referência, eu vou votar no sentido daquilo que já votei, que é me aliando à jurisprudência desta Corte, que é vintenária, ou mais do que vintenária. Eu disse, quando votei em 1 de julho de 2016, 1º de julho de 2016, oportunidade na qual o julgamento foi interrompido diante do regimental pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, mas justiça seja feita, Sua Excelência já devolveu há algum tempo, há muito tempo, para a continuidade de julgamento o referido processo, portanto, não se encontra obstado no gabinete de Sua Excelência. Eu votei na ação direta de inconstitucionalidade 4676, proposta pela Procuradoria-Geral da República, sendo amicus curiae o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em relação à norma da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, na linha da jurisprudência da Corte, tal qual o fez nas demais ações que hoje estão pautadas da relatoria do ministro Celso, Sua Excelência, o ministro Celso de Mello. Eu vou abreviar o voto que farei juntar, senhora presidente, mas naquela oportunidade eu disse em relação ao ponto relativo à autorização em relação à ação criminal, porque aquela ação tratava não só de ação criminal, mas também do crime de responsabilidade.
Então, em relação ao crime de responsabilidade, não é o objeto da causa ora em julgamento, mas no que diz respeito à autorização de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa para o processamento dos crimes comuns contra o governador de Estado, eu disse naquele voto que a discussão também não é nova e já havia sido enfrentada por ambas as turmas desse tribunal inicialmente em sede de controle incidental, consoante se depreende dos precedentes adiante e elencados nos seguintes termos: governador de Estado, processo por crime comum, competência originária do Superior Tribunal de Justiça, que não implica a inconstitucionalidade da exigência pela Constituição Estadual da autorização prévia da Assembleia Legislativa. A transferência para o STJ da competência originária para o processo por crime comum contra os governadores, ao invés de elidi-la, reforça a constitucionalidade da exigência da autorização da Assembleia Legislativa para sua instauração. Se no modelo federal a exigência da autorização da Câmara dos Deputados para o processo contra o Presidente da República finca raízes no princípio da independência dos poderes centrais, à mesma inspiração se soma o dogma, diz esse precedente, da lavra de José Paulo Sepúlveda Pertence, se soma o dogma da autonomia do Estado-membro perante a União, quando se cuida de confiar a própria subsistência do mandato do governador, do primeiro, a um órgão judiciário federal. 2. A necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa não traz o risco, quando renegadas, de propiciar a impunidade dos delitos dos governadores. A denegação traduz simples obstáculo temporário ao curso da ação penal, que implica, enquanto durar, a suspensão do fluxo do prazo prescricional. E citou Sepúlveda, neste julgado, vários precedentes. RE 159.230 do Piauí, HCs 80.511, segunda turma, Celso, Jobim, no HC 84.585. E continuou Sepúlveda, neste julgado: a autorização da Assembleia há de preceder a decisão sobre o recebimento ou não da denúncia ou da queixa. Com relação aos governadores de Estado, a orientação do tribunal não é afetada pela superveniência da emenda constitucional 35, que aboliu a exigência da licença prévia, antes exigida para o processo contra membros do Congresso Nacional. Alteração que, por força do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição, alcança nas unidades federadas os deputados estaduais ou distritais, mas não os governadores. Tudo isso está no HC da lavra do ministro Sepúlveda Pertence, de número 86.015 da Paraíba. Um outro precedente: habeas corpus, governador de Estado, instauração de persecução penal, competência originária do STJ, necessidade de prévia autorização a ser dada pela Assembleia Legislativa do Estado. Exigência que decorre do princípio da federação, habeas corpus deferido, princípio republicano e responsabilidade plena dos governantes. A responsabilidade dos governantes tipifica-se como uma das pedras angulares essenciais à configuração mesma da ideia republicana. A consagração do princípio da responsabilidade do chefe do Poder Executivo, além de refletir uma conquista básica do regime democrático, constitui consequência necessária da forma republicana de governo adotada pela Constituição Federal. O princípio republicano exprime, a partir da ideia central que lhe é subjacente, o dogma de que todos os agentes públicos, os governadores de Estado e do Distrito Federal, em particular, são igualmente responsáveis perante a lei. Responsabilidade penal do governador do Estado. Os governadores de Estado, que dispõem de prerrogativa de foro ratione numeris, perante o Superior Tribunal de Justiça, estão sujeitos, uma vez obtida a necessária licença da respectiva Assembleia Legislativa, a processo penal condenatório, ainda que as infrações penais a eles imputadas sejam estranhas ao exercício das funções governamentais. Controle legislativo da persecução penal instaurada contra governador de Estado. A jurisprudência afirmada pelo Supremo Tribunal Federal atenta ao princípio da federação, impõe que a instauração de persecução penal perante o STJ contra governador de Estado por supostas práticas delituosas perseguíveis mediante ação penal de iniciativa pública ou de iniciativa privada seja necessariamente precedida de autorização legislativa dada pelo Poder Legislativo local,
a quem incumbe, com fundamento em juízo de caráter eminentemente discricionário, exercer verdadeiro controle político prévio de qualquer acusação penal deduzida contra o chefe do Poder Executivo do Estado-membro, compreendidas na locução constitucional crimes comuns, todas as infrações penais, inclusive as de caráter eleitoral e até mesmo as de natureza meramente contravencional. Essa orientação, que submete a Assembleia Legislativa Local à avaliação política sobre a conveniência de autorizar-se ou não o processamento de acusação penal contra o governador de Estado, funda-se na circunstância de que, recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça, dar-se-á a suspensão funcional do chefe do Poder Executivo Estadual, que ficará afastado temporariamente do exercício do mandato que lhe foi conferido por voto popular, daí resultando verdadeira destituição indireta de suas funções, com grave comprometimento da própria autonomia política e institucional da unidade federada que dirige. Acabei de citar ministro Celso de Mello em voto proferido no HC número 80.511 de Minas Gerais. E continuei eu naquele voto relativo à ação direta do Rio Grande do Sul. Mais recentemente, no julgamento das ações diretas 4792 Espírito Santo e da ação direta 4791 Paraná, a Corte reiterou o entendimento de que, longe de infirmar os postulados republicanos incertos na Constituição Federal, a exigência de prévia autorização legislativa para o processamento dos crimes comuns contra o governador do Estado consubstancia corolário do princípio federativo, do qual decorre ainda a ideia constante do princípio da simetria, cuja aplicabilidade tende a concretizar o princípio da harmonia entre os poderes da República. E aí o voto da eminente ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta 4792, do qual eu colho as orientações que naquele momento orientaram o colegiado. É evidente que cada qual pode, e havendo, como diz o ministro Marco Aurélio, a evolução das ideias, alterar num novo julgamento o seu entendimento. Mas eu estou aqui trazendo um panorama histórico, até para ficar claro que, se houver uma mudança de entendimento, essa é uma mudança de entendimento que a Corte estará fazendo no atual julgamento. Ministro, Vossa Excelência me permite? Pois não. Por isso, Vossa Excelência, ao invés de pedir pauta para uma determinada ADI, a lançou em lista para julgamento imediato e relâmpago pelo plenário, né? E o fez, vou repetir, considerados precedentes. Né? Mas a leitura e interpretação da Constituição Federal sempre é possível em termos de evolução. Sim. E uma ação direta que eu lancei em lista, Vossa Excelência pediu para destaque, eu a retirei de lista e está liberado para a pauta, não sobre seria esse tema, essa sobre, outra, né? sobre um outro tema. E aí houve também o pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Mas faço referência a um outro caso. Um outro caso. Agora, eu reconheço que antes o tribunal bateu o martelo no sentido da necessidade da constitucionalidade sob o ângulo federal da autorização, necessidade de autorização pela Assembleia. No fundo, realmente o leading case na matéria reporta-se a uma decisão do plenário do Supremo, proferida no dia 23 de novembro de 1964. É o famoso caso Mauro Borges. Sim, Goiás. Exatamente, logo após, enfim, o golpe de Estado ocorrido em março, abril de 1964, houve, enfim, uma tentativa, não é, dos novos curadores do regime de enquadrarem esse governador do Estado que havia sido eleito por voto popular. O Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal, sendo relator o saudoso ministro Gonçalves de Oliveira, proferiu uma importante decisão que se acha consubstanciada na seguinte ementa. Eu me refiro ao habeas corpus 41.296 do DF. Aspas. Caso do governador Mauro Borges de Goiás, deferimento de liminar em habeas corpus preventivo por despacho do ministro relator, dada a urgência da medida, os governadores dos estados ficam sujeitos ao processo de impeachment nos termos da Constituição do Estado, respeitado o modelo da Constituição. Agora, o ponto que interessa. Os governadores de estado respondem criminalmente
na época, perante o Tribunal de Justiça, depois de julgada procedente a acusação pela Assembleia Legislativa. Nos crimes comuns a que se refere a Constituição, incluem-se todos e quaisquer delitos da jurisdição penal ordinária ou da jurisdição militar. Os crimes militares a que os civis respondem da justiça militar estão previstos no artigo tal da Constituição Federal de 46. Os crimes de responsabilidade são previstos no artigo tal da mesma Constituição. Concessão da ordem para que o governador somente seja processado e processado criminalmente após julgada procedente a acusação pela Assembleia Legislativa. Essa declaração de procedência, na verdade, nada mais era do que uma condição de procedibilidade viabilizadora de ulterior instauração perante o órgão judiciário competente, que então, não é, era o Tribunal de Justiça, da persecução penal. E esse é realmente um acórdão de importância histórica muito grande, considerados os fundamentos invocados pelos vários eminentes ministros. Inclusive, como destaca o eminente ministro Sepúlveda Pertence, num parecer produzido a respeito da matéria que ora estamos a debater, até mesmo o saudoso ministro Pedro Chaves, que havia sido eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, embora tivesse manifestado, então, muito entusiasmo pelo movimento militar de 64, não obstante, levando em consideração a necessidade de se proteger a autonomia institucional do Estado-membro, também pronunciou-se nesse sentido, nesse habeas corpus que fora, então, impetrado, de um lado, pelo advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto e também pelo doutor José Crispim Borges. De qualquer maneira, é importante destacar que, em momento posterior, já sob a égide dessa Constituição, aí sim, o eminente ministro Sepúlveda Pertence tornou-se relator de um caso em que essa mesma controvérsia veio a ser renovada. E tudo, na verdade, decorreu do que constava, na verdade, de diversas constituições estaduais. O Supremo Tribunal Federal já tinha, como salientou o eminente ministro Alexandre de Moraes, já tinha pelo menos em 23 ou 24 ações diretas de inconstitucionalidade, de que eu me tornei redator para o acordo, já tinha afastado a possibilidade constitucional de as cartas estaduais estenderem aos governadores de Estado, de um lado, a imunidade à prisão cautelar, que traduz uma prerrogativa outorgada a quem? Ao presidente da República. O parágrafo 3º do artigo 86 da vigente Constituição... Não seria a mesma situação, ministro? E não seria a mesma situação a extensão, portanto, da licença que é própria no tocante ao presidente da República, ao governador do Estado? Agora, quanto a esse precedente, presidente, envolvendo o saudoso governador Mauro Borges, né, tudo ficava no âmbito do Estado, porque não se tinha o envolvimento da atuação de órgãos federais, como é o Ministério Público, hoje federal, e também o Superior Tribunal de Justiça. Por isso é que eu fiz questão de ressaltar em meu voto que eu não posso agasalhar uma situação jurídica em que um órgão político, como uma Assembleia do Estado, venha manietar a atuação do Ministério Público Federal e a atuação também do Superior Tribunal de Justiça. É interessante que esse é o ponto que foi destacado no voto do eminente ministro Sepúlveda Pertence. Por quê? Porque, como sabemos, até o advento da vigente Constituição, o juiz natural dos governadores de Estado era o Tribunal de Justiça. Sobreveio a Constituição de 88 e deslocou do âmbito doméstico do Estado-membro do Tribunal de Justiça, deslocou a competência penal originária para um órgão
de perfil, eu diria muito mais do que federal, nacional, o que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, isso significou a introdução de um elemento estranho à autonomia institucional do Estado-membro, porque até então a instauração da persecução penal contra o governador do Estado dava-se no plano doméstico, no plano do próprio Estado-membro. Agora não mais. E considerada a consequência que advém do quê? Do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, tendo em vista o que estabelece o artigo 86, parágrafo 1º da Constituição, então haveria aquilo que o ministro Pertence chamou de uma destituição, temporária do chefe do Poder Executivo de uma unidade federada. Os dados trazidos pelo ministro Luiz Roberto Barroso bem demonstram isso, né? Sim. Porque só houve uma autorização. Pois é. E N ofícios do Superior Tribunal de Justiça ficaram sem resposta. Eu entendo que, olha, eu entendo relevantíssimas as razões que Vossa Excelência, o eminente ministro Fachin, relator dessa ação direta, agora, na sessão de hoje, o eminente ministro Alexandre de Moraes, entendo que são relevantíssimas essas razões sob perspectiva constitucional. E como disse o eminente ministro Dias Toffoli, nas 3 ações diretas de que sou relator, onde houve, em 2015, pedido de vista formulado pelo ministro Roberto Barroso, eu me limitei, na verdade, a reafirmar a jurisprudência que se estabelecera no âmbito desta Corte. Mas entendo que a reabertura do debate, a renovação do debate é importante. Por quê? Porque, no fundo, essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, essa jurisprudência ela não gera a chamada impunidade, mas estabelece apenas uma condição de procedibilidade. O problema é o comportamento. Tem uma imunidade temporal. Não, o problema presente a reeleição o problema reside, porque não veja bem, no comportamento político de quem? No comportamento político das assembleias legislativas, gerando aí sim esses efeitos, eu diria, perversos, que foram listados pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, um conúbio espúrio, muitas vezes, no plano político, entre a Assembleia Legislativa Estadual e o próprio governador de Estado. Não é? Mas isso daí, enfim, representa, digamos, um aspecto patológico, eu reconheço, não é, deformante da prática institucional, da prática política executada, desempenhada pelas assembleias legislativas. E daí a justíssima preocupação que na verdade, nos faz, enfim, repensar, não é? e rediscutir, nesse egrégio plenário, digamos, um tema que se mostra tão impregnado de alto relevo institucional. Mas eu apenas agradeço o eminente ministro Dias Toffoli pela permissão que me deu de fazer essa observação. Pois não? Só uma complementação. A prática na aplicação da norma acabou, inclusive, afastando os efeitos das decisões do Supremo que não permitiam aos governadores a imunidade penal temporária e que não permitiam a não possibilidade de prisão. O que as assembleias, os estados fizeram foi transformar uma norma em tudo, porque se nem autorizam o processo, não vai ser preso, não, acaba tendo imunidade penal durante o mandato todo por qualquer crime. Acabaram, o que eu destaquei no voto e concordo com Vossa Excelência, é exatamente isso. A deturpação na aplicação da norma acabou transformando, ao meu ver, ela inconstitucional, porque a deturpação que feriu o princípio republicano, feriu a igualdade e, por outro lado, gerou essa prática não republicana, como Vossa Excelência colocou. Ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite também, eu dei uma saída breve, mas ouvi o que Vossa Excelência falava, e queria fazer uma reflexão que considero importante nesse caso específico. E já fiz essa reflexão em relação a outras matérias em que mudamos o entendimento. É que a eventual mudança de entendimento não significa
a meu ver, e nesse caso mais do que tudo, que antes se estava errado e agora se está certo. O que eu acho é que há mudanças na realidade e há mudanças na percepção do direito e há, às vezes, a avaliação de consequências negativas de um determinado entendimento que levam ao que eu gosto de chamar de mutação constitucional em sentido técnico, que é o Supremo mudar uma jurisprudência existente. Eu não acho que mude necessariamente porque estava errado. Muda porque mudou a realidade, ou às vezes, eu não queria dar um exemplo, porque nesse Vossa Excelência divergiu, mas no caso da execução após o 2º grau, eu não acho que a decisão anterior estivesse errada. Apenas no mundo real, ela produziu consequências negativas de tal ordem que justificou uma reinterpretação. Portanto, endossando o que Vossa Excelência vinha dizendo, não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de, muitas vezes, a interpretação ser produto do seu tempo. E acho que no tempo atual, como lembrou o ministro Marco Aurélio, também no minuto que eu estava fora, das 52 solicitações feitas pelo Superior Tribunal de Justiça, mais da metade não foi nem respondida, a demonstrar uma certa indiferença ao processo. Muito obrigado, ministro Toffoli, presidente. Eu que agradeço as intervenções e, a respeito delas, é importante, porque fica bem claro agora que realmente se está a mudar um posicionamento. E todas as intervenções feitas, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, ministro Alexandre, deixa isso bem claro. Como o meu voto fora proferido já há mais de ano, tal qual o voto do ministro Celso Mello há ainda mais tempo, há 2 anos atrás, é evidente que ao votar no mesmo sentido aqui agora, eu estou fazendo referência a votos de colegas proferidos naquele momento daquela jurisprudência que eventualmente poderão, inclusive aqui na data de hoje, estar a votar de maneira diferente. Quanto à preocupação do ministro Marco Aurélio em relação a se ter um órgão federal sendo manietado ou sendo submetido a uma prévia intervenção de um poder local, eu entendo que isso faz parte dos freios e contrapesos da federação. Faz parte exatamente dos freios e contrapesos. De tal sorte que a Constituição de 1988 quis retirar da elite local a decisão do julgamento, mas manteve na elite local a procedibilidade ou não da denúncia. Foi uma opção, ao meu entender, da Constituição de 88, com a devida vênia daqueles que pensam em contrário. Também não desconheço, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, que a maioria dos casos a Assembleia não a autoriza, e muitas vezes por aquilo que o ministro Alexandre de Moraes aqui disse, troca de favores. Mas como penso que a látere pontuou o ministro Celso de Mello agora nos debates, essas trocas de favores, se elas estão sendo feitas de maneira ilícita, para isso há a repressão específica para esses casos. Como estamos a assistir agora, e nos dá testemunho o Procurador-Geral da República, nessa grande operação, já depois do mensalão, na atual operação relativa a eventuais trocas de favores em relação à manutenção de cargos públicos, etc. Mas, nesse sentido, e até contrário ao que estou a votar, ministro Alexandre, mas para resgatar este que foi um grande juiz no Superior Tribunal de Justiça, em julgamento envolvendo o falecido governador Orestes Quercia, que foi julgado em 12 de outubro de 1989 no Superior Tribunal de Justiça, no qual o único voto vencido foi o ministro Edson Vidigal, que entendia da desnecessidade da autorização da Assembleia em questão decidida no Superior, o ministro Edson Vidigal assim lá se pronunciou vencido. A maioria votou no sentido de ter que se aguardar para o recebimento da denúncia a respectiva autorização, no caso específico, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Mas lá disse Edson Vidigal, o governador do Estado que for hábil o suficiente para distribuir entre os seus aliados políticos na Assembleia Legislativa as alegrias do poder, e diz ele, quase todos sempre o são, terá, pelo tempo que durar o mandato, um salvo-conduto permanente, disporá de uma imunidade processual ampla, podendo até, se quiser, praticar os maiores descuidos, imprudências ou imperícias, etc., etc. Então, isso já vislumbrou lá atrás o então ministro Edson Vidigal, quando fora voto vencido no Superior Tribunal de Justiça. Mas, por outro lado, como já disse e reafirmou aqui, e no voto que eu citei em HC, o José Paulo Sepúlveda pertence, cuja linha sucessória encontra-se à minha cadeira, então estou sendo fiel ao menos aqui nesse julgamento ao pensamento desta cadeira. Sua Excelência pontuou, não há que se falar em impunidade na medida, e acabei de fazer a leitura no voto este que é aquele proferido há um ano atrás, em 1º de julho de 2016, no caso do Rio Grande do Sul, que há a suspensão da prescrição. E essa denúncia, ela será depois oportunamente retomada, a sua análise no foro competente, caso a Assembleia Legislativa não lhe dê autorização. E essa questão de se ter, ministro Marco Aurélio, um órgão da União a julgar um poder local, sem um nível de controle do poder local, o reverso da medalha também pode existir, de uma interferência e de um poder central, muito mais forte diante da autonomia dos Estados membros dos entes da Federação. Por isso que eu penso que isto faz parte dos freios e contrapesos, dos check and balance de uma federação, de um Estado nacional complexo e grande como o Estado brasileiro. Eu não vou fazer a leitura, ministra presidente, do pronunciamento, mas vai ficar registrado no meu voto, porque faço referência àquele posicionamento que Vossa Excelência proferiu na ação direta de inconstitucionalidade 4792 do Espírito Santo, e que também se colocou alinhada à vetusta jurisprudência, que relembra agora o nosso decano, já é mais do que cinquentenária, se formos 53 anos, se formos a essa decisão do então governador do Estado de Goiás. Então, eu digo e disse, então, naquele caso que era necessária a autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento, para o processamento da ação penal contra governador de Estado, tal qual o artigo 86 da Constituição Federal exige em relação ao presidente da República. Por isso, no caso concreto, eu julgo, pedindo todas as vênias aos bem fundados votos, aos alentados votos proferidos, eu julgo improcedente o pedido de interpretação conforme realizado na petição inicial do Partido Democratas. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Senhores ministros, antes de fazer o intervalo, o ministro Gilmar Mendes, tendo que fazer uma viagem, pede a palavra para antecipar o voto. Vossa Excelência, se concordarem. Por favor, tenha a palavra. Eu vou ser bastante breve, vou pedir vênia agora ao ministro Toffoli para acompanhar o voto de Sua Excelência o ministro Fachin. Também adiro à proposta já enunciada pelo ministro Barroso e agora reforçada no voto do ministro Alexandre de Moraes quanto ao sistema que está em julgamento. Se afirmamos a inconstitucionalidade do próprio modelo de autorização, temos que fazê-lo também em relação à própria possibilidade de suspensão do exercício de funções. E também deixo a proposta que eu já tinha formulado, quando surgiu a polêmica, de que, tendo em vista tantas ações existentes e também, talvez até normas que não restaram impugnadas, talvez fixada a tese, nós pudéssemos convertê-la em uma súmula vinculante, de modo a pacificar o tema de maneira definitiva. Agradeço a Vossa Excelência, suspendo pelo
prazo, pelo período de 30 minutos a sessão. Retomaremos em seguida para a continuidade de tomada de votos.